Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para o nosso sabadão 31 de agosto. Bora conferir os jogos? Às 10h30 da manhã, a gente tem jogo pela Bundesliga, Stuttgart contra Mainz. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela segunda rodada, mas na temporada passada, o Stuttgart acabou ficando em segundo lugar, atrás só do Bayer Leverkusen, jogou muito bem a temporada passada, e o Mainz é aquele time que costuma ficar do meio para o final da tabela, não costuma se destacar muito na Bundesliga, e dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Stuttgart em casa, foram 5 vitórias, 4-0, 3-0, 4-0 de novo, 3-1, 3-0. Então o Stuttgart é um time muito ofensivo, costuma marcar gols, principalmente dentro de casa, e quando a gente olha os últimos 5 jogos do Mainz fora de casa, ele costuma sofrer gols mesmo quando vence o jogo. Aqui acabou ficando 1-1, sofreu gol fora de casa, perdeu por 3-0, ganhou por 3-1, mas ainda assim sofreu um gol, depois 1-1, 1-1, sofreu gols nos jogos, e dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em fevereiro desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 3-1 para o Stuttgart, na casa do Stuttgart. O Stuttgart provavelmente vai vencer esse jogo, é um time superior, tem um elenco melhor, é um time muito ofensivo dentro de casa, mas para a gente ficar um pouco mais seguro, o nosso palpite para esse jogo é mais de meio gol do Stuttgart na partida. Tá com uma odd de 1.11 para a gente colocar no boletim. Também às 10h30 da manhã, pela Bundesliga, a gente tem Frankfurt contra Hoffenheim. Os dois times são muito ofensivos. Esse é o jogo pela segunda rodada, né? O campeonato começou há pouco tempo, mas ainda assim os times costumam marcar gols. O Hoffenheim costuma marcar gols mesmo fora de casa. E quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Frankfurt, 2-0, 4-1, 3-2, 5-2, 4-0, olhando os últimos 5 jogos do Hoffenheim, 3-2, 1-1, 2-0, 1-0, que sai um pouco do padrão, mas depois 2-2, e dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em março desse ano, na casa do Frankfurt, que também é o caso desse jogo, acabou ficando 3-1 para o Frankfurt. Então, os dois times têm um ataque muito bom, costumam marcar gols, o Hoffenheim costuma marcar gols mesmo fora de casa. Então o nosso palpite para esse jogo, levando em conta o poder ofensivo dos dois times, é mais de 1,5 gol na partida. Tá com uma odd de 1.15 para a gente colocar no boletim. Ao meio-dia, a gente tem jogo pela La Liga, Barcelona contra Valladolid. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela 4ª rodada, mas dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Barcelona está em primeiro lugar. Dos 3 jogos que teve até agora, foram 3 vitórias, e o Valladolid atualmente está em 11º lugar. Dos 3 jogos que teve até agora, foi 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Barcelona é um time superior, tem um elenco melhor, joga em casa. O Valladolid é aquele time que costuma ficar no meio de tabela, não costuma se destacar tanto na La Liga. Então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo, levando em conta o poder ofensivo do Barcelona, o fator mandante dele estar jogando em casa, o elenco que é superior ao do Valladolid, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Barcelona. Tá com uma odd de 1.24 para a gente colocar no boletim. À 1h30 da tarde, a gente tem jogo pela Premier League. West Ham contra Manchester City. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela 3ª rodada, mas os dois times são muito ofensivos, principalmente o Manchester City. O Manchester aqui é favorito, mesmo fora de casa, mas ainda assim pode acabar se complicando. O West Ham não é um time bobo, pode acabar tentar segurando esse jogo, e dando uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do West Ham, 1-0, que sai um pouco do padrão da Premier League, é um campeonato que costuma sair muitos gols, mas depois 2-0, 2-1, 2-2, 3-1, olhando os últimos 5 jogos do Manchester City, 4-1, 2-0, 1-1, 4-2, 2-2, então são times muito ofensivos,
principalmente o Manchester City, é favorito aqui nesse jogo, mas pode acabar se complicando. E dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em maio desse ano, acabou ficando 3-1 para o City, na casa do Manchester City. Agora o Manchester City joga fora de casa, precisa marcar gols para pontuar na tabela. O West Ham também tem que aproveitar esse fator mandante, né, para conseguir pontuar nesse jogo. Então, levando em conta o poder ofensivo dos dois times, o poder ofensivo da Premier League em si, que é um campeonato que costuma sair muitos gols, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,14 para a gente colocar no boletim. À 1h30 da tarde, também pela Bundesliga, a gente tem o atual campeão, que terminou a última temporada invicto, Bayer Leverkusen contra Red Bull Leipzig. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela segunda rodada, os dois times são muito ofensivos, o Leipzig é um time que ficou no topo da tabela também na última temporada, já o Leverkusen, né, acabou levando o título no último campeonato, mas dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Leverkusen em casa, a gente vê que ele costuma marcar gols, principalmente jogando dentro de casa. A gente pode ver aqui 2-2, 1-1, 2-1, 2-2, 2-2 de novo. E olhando os últimos 5 jogos do Leipzig fora de casa, a gente vê que ele costuma sofrer gols. 4-1, ganhou, mas ainda assim sofreu gols, depois perdeu por 3-0, aqui 2-2, acabou levando 2 gols fora de casa, 1-1, também levou gol, 2-1, ganhou o jogo, mas ainda assim sofreu gols, e dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em janeiro desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 3-2 para o Leverkusen. Então agora o Leverkusen joga em casa, é favorito para ganhar esse jogo, mas pode acabar se complicando. O Leipzig é um time forte, mas ainda assim a gente espera que ele pelo menos marque 1 gol dentro de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de meio gol do Leverkusen. Tá com uma odd de 1,12 para a gente colocar no boletim. E às 6 da tarde a gente tem jogo pela Liga Profissional da Argentina, Vélez Sarsfield contra Independiente Rivadavia. O campeonato começou há algum tempo, esse é o jogo pela 13ª rodada, e dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Vélez está em primeiro lugar, dos 12 jogos que teve até agora, foram 7 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas, e o Independente atualmente está em 18º lugar, dos 12 jogos que teve até agora, foram 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Vélez em casa, dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Ele tem um ótimo aproveitamento em casa, não costuma perder dentro de casa. Já o Independente, nos últimos 5 jogos fora de casa, foi 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Não tem um aproveitamento tão bom assim fora de casa. Dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em abril desse ano, acabou ficando 1-0 para o Vélez, mesmo fora de casa, acabou sendo na casa do Independente. Agora o Vélez joga em casa, é um time superior, tem tudo para ganhar esse jogo, mas para a gente ficar um pouco mais seguro, o nosso palpite para esse jogo é Vélez ou empate. Tá com uma odd de 1,11 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Mais de meio gol do Stuttgart, com uma odd de 1,11. Jogo do Frankfurt contra o Heidenheim, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,15. Vitória do Barcelona, com uma odd de 1,24. Jogo do West Ham contra o Manchester City, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,14. Mais de meio gol do Leverkusen, com uma odd de 1,12. E Vélez ou empate, com uma odd de 1,11. Totalizando uma odd de 2,24, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Lembrando, tropa, que aqui a gente não prevê o futuro. O futebol é uma caixinha de surpresas, é claro que sempre pode acontecer uma zebra, a gente tenta trazer as melhores análises, a gente passa um bom tempo analisando para tentar as melhores oportunidades e tentar minimizar os riscos. Mas é por isso que a gente sempre lembra da importância da gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green bem com a DuoBet.